Quando Deus nos chamou, nós estávamos ainda no mundo. Então ele nos chamou para sair do mundo. Então a gente não tem mais que voltar para lá, né? Até porque o que a gente encontrou de bom lá? Então vamos prosseguir em conhecer a Deus e mergulhar cada vez mais fundo na presença de Deus e nas coisas de Deus. Hoje, 1 Pedro capítulo 4, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Ó Senhor Jesus, nós estamos meditando na Tua palavra para que possamos ter o Teu Espírito, para que possamos aprender a andar nos Teus passos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos conduza nessa meditação. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, ele diz o seguinte: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos, né? Também vós, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, quer dizer, se o Senhor Jesus já padeceu, né? E ele cessou o pecado, quer dizer, ele anulou o poder do pecado, o pecado nos escraviza, né? O pecado nos torna escravos dele. Então, o Senhor Jesus nos libertou, pagando preço. Ele fala, então, para que no tempo que vos resta nessa carne, quer dizer, quantos anos mais eu vou viver neste mundo? Você vai viver neste mundo. Então, para que você não viva segundo as concupiscências, os desejos, quer dizer, a pessoa que está sempre vazia, ela busca em fontes. E esse mundo tem fontes para se fartar. Tem a fonte da miséria, e a pessoa busca isso, a fonte dos prazeres, ela busca isso, a fonte das riquezas, ela busca isso, a fonte, por exemplo, dos vícios, da pornografia, etc, etc, etc. Então não vivemos mais nesse modo, mas segundo a vontade de Deus. E nela opera aquilo que Deus quer nos dar, a plenitude do seu Espírito, no 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. É verdade, essa lista que o apóstolo Pedro faz aqui é verdade, né? Quantas brigas nós já entramos, coisas desnecessárias que nós fizemos, coisas que nós fomos guiados pelo coração, pensando, olha, eu vou ouvir a voz do meu coração, vou nisso, né? A embriaguez, quantas coisas nos embriagamos, não é só o vício do álcool, não, mas um sentimento, por exemplo, do ódio também, um sentimento de embriaguez. A pessoa que é dominada pelo ódio, pelo rancor, a mágoa, é como se ela estivesse embriagada. Por mais que você diga para ela que ela tem que perdoar, ela não consegue entender o motivo disso, né? A glutonaria, quer dizer, o desequilíbrio, as bebedices, e aí tudo isso. O comentário do Bispo Macedo diz assim, ó, não vivais na concupiscência. Quando temos a natureza divina, nos identificamos com o sacrifício do Senhor Jesus. Logo, não é difícil vivermos separados do pecado, nem nos submetermos com alegria à sua vontade. Afinal, se coadunamos com os pensamentos divinos, o pecado se torna repulsivo a nós, e a nossa prioridade não é outra senão agradar ao Senhor. Porém, mesmo rompendo com o mal, somos tentados dia após dia, pois o diabo jamais desistirá de nos envolver novamente com os padrões da velha criatura e com os costumes impróprios desse mundo. Satanás é o grande inimigo da nossa alma, contra o qual devemos lutar, usando armas como a palavra de Deus e a autoridade do nome de Jesus para combatê-lo. Quem é salvo aproveita bem seu pouco tempo neste mundo, pois sabe que a vida é curta e que não deve ser vivida no pecado. Ele tem prazer em honrar a Deus com atitudes justas, pois tem consciência de que é isso que fará por toda a eternidade. Então, muito maravilhoso, né? Você viver debaixo da vontade de Deus, você vive literalmente em paz. O 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo
desenfreamento, de dissolução, blasfemando de vós. É verdade, né? Quando a gente sai do mundo, por exemplo, se você tem uma roda de amigos, aqueles amigos falam coisas mal um dos outros, falam palavrões, fazem tudo de errado, e você decide ser diferente deles, então eles vão falar assim, mas o que aconteceu com você? Que raio que você tem que você agora já não é mais igual a gente? Então eles vão começar a lutar contra a gente, né? Eram nossos amigos, mas porque você decidiu mudar, agora você se tornou inimigo. Chega a ser engraçado, porque aqueles que eram nossos amigos enquanto estávamos no mundo, quando decidimos pegar firme com Jesus, eles se tornaram nossos inimigos, deixou até de falar com a gente. No 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Comentário do bispo diz, e acham estranho, assim como acontecia naquela época, as pessoas incrédulas de hoje não entendem a mudança de vida e de comportamento daqueles que se convertem a Jesus. Espantam-se quando o adúltero deixa de trair, quando o trapaceiro abandona a desonestidade e quando o mentiroso passa a falar a verdade. As más amizades não compreendem aqueles que renunciam às gratificações prazerosas da carne para viver de modo justo e reto. Muitas vezes, ser fiel e íntegro provoca ódio, censura e desprezo, mas isso não pode ser motivo de desânimo para o justo. Aquele que o importunam e o caluniam não escaparão do julgamento divino. É como você imaginar, por exemplo, aquela pessoa que na empresa sempre roubava, né? Sempre dava um jeitinho de tirar uma parte para ela. Mas quando ela se converte, ela sabe que isso é errado. E imagine, ela vai lá e confessa para os seus diretores, para as pessoas que estão acima dela, e ela fala, olha, durante anos eu fiz isso, 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 isso. E ela paga o preço por aquela confissão, né? Isso é ser cristão de fato, é o arrependimento verdadeiro e autêntico. O 6 agora. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, quando Jesus nos encontrou, estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, mas o Espírito Santo, através da sua palavra, nos vivificou. O 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse versículo aqui, ele nos dá muita direção, né? Está próximo o fim, de fato. Nós temos visto esses sinais, né? Nunca a Terra sofreu tantos desastres naturais como vem sofrendo nesses últimos tempos. Você pode notar que é um desastre após o outro. Fora a pandemia que nós vivemos e ainda estamos vivendo ela, e os cientistas, os estudiosos, nem eles sabem qual vai ser o destino daqui para frente. E ele fala, sede sóbrios. Esse mundo, o que esse mundo nos oferece para que venhamos beber dele, nos deixa embriagado, né? O prazer deste mundo é embriaguez, deixa pessoas fora dos seus sentidos. A questão toda é o seguinte, que quando passa o efeito da embriaguez, então vem toda a realidade, vem a enxaqueca, vem a dor, né? Vem a lembrança de tudo que você é, vem o sofrimento. Então, não vale a pena nada neste mundo. Vigiai e em oração. Foi o ensinamento do Senhor Jesus, vigiai e orai. E aí o comentário diz o seguinte, está próximo o fim. Desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os justos que vivem neste mundo aguardam o seu retorno. Além da vigilância para estar preparado para a segunda vinda do Salvador, cada um, em particular, precisa se atentar para o fim da própria vida. A existência é breve e passageira, e o presente desaparece com uma velocidade que o homem não pode controlar. Por esse motivo, somos alertados a não conduzir com precaução, para não darmos ocasião ao pecado. À luz desse entendimento, somos orientados a sermos sóbrios, ou seja, prudentes e cautelosos em cada situação. As preocupações, os aborrecimentos e os prazeres deste mundo embriagam a alma e a deixam lenta e inerte aos apelos da palavra de Deus.
Aquele que está embriagado perde a sensatez e o controle de suas ações e reações. Além disso, não tem condições para servir em nada, pois não tem discernimento nem firmeza. Outra recomendação é dada aos convertidos para que eles se mantenham em oração. Afinal, quando o ser humano recorre ao Altíssimo, suas forças são renovadas, suas necessidades são atendidas e a sua fé é exercitada. A vida espiritual só subsiste se é constantemente cuidada. Assim como o corpo exige oxigênio a todo instante, o justo precisa ter comunhão contínua com Deus. Então, só a palavra de Deus para nos deixar sóbrio neste mundo de ilusão. O 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mas aqui você entenda que não é os seus pecados, porque você ama o seu próximo, cobre os seus. Para que os meus pecados sejam cobertos, há preciso confissão, reconhecimento e abandono. Aqui, quando ele fala o amor ao próximo, quer dizer, eu amo tanto o meu próximo que eu vou falar de Jesus para ele. E vou levá-lo até o Senhor Jesus. Então, quando eu luto para salvar uma alma, então os pecados daquela alma são cobertos. Então, eu estou fazendo a obra do Senhor Jesus. 9. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Quer dizer, não adianta você ser hospitaleiro e ficar murmurando. Tem mais uma pessoa, né? Eu tenho que colocar aqui, eu tenho que ser bom com todo mundo, eu estou só plantando, não colho nada, faço para todo mundo, ninguém faz nada para mim, né? Murmurando. No 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aí o comentário diz o seguinte, né? Administre aos outros. O egoísmo, um defeito próprio da natureza carnal, tem dominado o mundo moderno. As pessoas vivem cada vez mais agitadas, sem tempo algum. Qualquer coisa que as desvie do seu propósito, interesses ou dos seus próprios interesses ou propósitos, como um simples favor, já é motivo de irritação ou descaso. Não há tempo para a família, para os amigos e nem mesmo para servir a Deus. Na sua soberana vontade, o Senhor concede bens e favores ao ser humano, a fim de que ele divida com o seu semelhante. Isto é, se ele próprio compartilha seus dons conosco, quem somos nós para não dividi-los com os demais? Lembrando que não adianta fazer nada com murmurações, pois o que partilhamos não vem de nós, e sim diretamente do alto. Assim é o ser humano, né? Ele nunca faz tempo para Deus, ele tem tempo para todas as demais coisas, menos para o essencial. Por isso que nós temos que ter na nossa vida espiritual prioridades. As suas prioridades é que vão mostrar de fato se você está colocando Deus em primeiro lugar ou não. A parte B diz assim, ó, mordomos de Deus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E nesta grande obra, os servos são simples mordomos dele. Isso significa que os talentos, as habilidades e a prosperidade que alguém possui vieram das mãos de Deus e não devem ser usados somente para si, mas em prol do próximo. A graça do Altíssimo é multiforme, ou seja, é rica em variedade de dons e na quantidade de pessoas favorecidas. Ele distribui diversos talentos para que ninguém se sinta melhor ou exclusivo ao desempenhar determinadas habilidades e funções. Vale lembrar que tudo neste mundo é de propriedade divina, está cedido ao ser humano apenas temporariamente. Chegará o dia em que todos prestarão contas a Deus de forma como usaram esses recursos. Então, não há título no reino dos céus. Assim, mordomos, servos, todos nós estamos aqui para servir. Aí diz o 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então, tudo que eu fizer, então seja para a glória de Deus. E através do Senhor Jesus eu posso fazer isso, né? Se eu vou falar, uso as palavras de Deus. Se eu administro, quer dizer, se eu trabalho, onde eu estou trabalhando, eu administro o meu trabalho
segundo o poder que Deus está me dando. Isso para que eu possa dar a glória ao Senhor Jesus. 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aí o comentário diz assim, ardente prova. O texto afirma que não há nada de incomum nas perseguições e nos maus tratos que os filhos de Deus sofrem. O Senhor Jesus já havia advertido que isso ocorreria por causa do ódio que o mundo tem pelo justo. Ardente prova pode ser uma clara referência à morte pelo fogo que muitos enfrentavam, pois era uma prática comum naqueles dias. Eram tempos de homens cruéis que, revoltados com o evangelho, trucidavam aqueles que criam nele. O estímulo à fidelidade, à força e à paciência vinha por meio do apoio do Espírito Santo, de forma individual, para que todos vencessem as dores e intranquilidades e as angústias. Portanto, não se entristeça se você é perseguido e atribulado. Antes tenha por motivo de honra sofrer como o Senhor Jesus, que padeceu e venceu. Podemos nos identificar com ele e ele conosco nessas aflições. Assim como o Filho viveu neste mundo para dar testemunho do seu Pai e morreu para fazer a sua vontade, precisamos estar prontos para sofrer o que for preciso, sem jamais negar a fé ou nos render ao pecado. E sabe, o próprio Senhor Jesus já havia alertado a esse respeito. E naturalmente a gente já pode esperar isso do mundo. Por quê? Porque nós saímos do mundo, nós éramos dele e nós saímos dele. Então nos tornamos inimigos naturais do mundo. Se somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Então se alguém faz o mal para você, a verdade é que essa pessoa está perseguindo o próprio Deus. Mesmo que ela não tenha essa noção, esse conhecimento, mas essa é a verdade. Se alguém te prejudica, porque você é da fé, porque você está na fé, então essa pessoa, na verdade, está prejudicando o próprio Deus. Se você é prejudicado por vizinhos, perseguido por vizinhos, esses vizinhos mal entendem, porque eles não estão perseguindo apenas você, eles estão perseguindo aquele a quem você serve. Aí o 13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Aí você entendeu o que eu quis dizer quando você é perseguido por causa do Senhor Jesus? Quer dizer, aquelas pessoas, na verdade, perseguem ao próprio Senhor Jesus. O 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremente em negócios alheios. Mas se padecer como cristão, não se envergonha, antes glorifique a Deus nessa parte. Quer dizer, você vai morrer como um ladrão? Tenha vergonha, porque você conhecia a verdade e você fez o errado. Você está morrendo como um malfeitor, né? Como alguém que roubou nos negócios alheios, como um homicida, como alguém que praticou o mal e conhecendo a verdade, então seja envergonhado. Agora, você morreu por ser um cristão, você morreu por conhecer a Jesus e professar esse nome, e por causa disso você está sendo condenado, não se envergonhe. Aliás, glorifique a Deus, se alegre. No 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, eu não quero ser desobediente, né? Primeiro o julgamento começa conosco, porque nós sabemos a verdade. O comentário do bispo diz: comece o julgamento pela casa de Deus. Ao mesmo tempo em que o Altíssimo trata seus filhos com primazia, concedendo-lhes sua compaixão e sua benignidade, ele os visita primeiramente para executar a sua justiça. Portanto, o justo deve ter consciência de que, se por um lado desfruta da misericórdia, por outro, tem sobre si a mão poderosa de Deus para corrigir e julgar qualquer insubmissão e desvio cometido contra a palavra dele.
Isso nos motiva a perseverar fielmente em obedecer ao Senhor, para que não incorramos no pecado e assim tenhamos comprometida a carreira da fé que nos foi proposta. E aí, para terminar o 18, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, aquelas pessoas que estavam, por exemplo, levando os próprios cristãos a serem queimados vivos, lançados em arenas, com leões famintos, enfim, essas pessoas deveriam olhar para aqueles que estavam condenando elas, ter compaixão delas e pedir a Deus, ó meu Deus, eu encomendo a alma dessa pessoa que está me fazendo mal ao Senhor, porque ela poderia mais tarde conhecer o Senhor Jesus. E, por exemplo, quantos dos mártires estavam indo, por exemplo, para ser cortada a cabeça? E aquele que tinha a faca para cortar a cabeça, vendo o testemunho daquele que estava ali, vendo a fidelidade, as palavras que às vezes ele falava, muitos deles iam para a fornalha, iam, por exemplo, para a forca, ou iam para ser degolado, né, cortada a cabeça, eles iam cantando hinos de louvor a Deus. E aqueles que estavam ali para executar o juízo dos homens, eles ouvindo aquelas palavras eram para ele tão fortes que eles decidiam morrer junto com aquela pessoa. Aí já não ia morrer um, ia morrer dois. Naquele mesmo instante, simples palavras que aquele que estava cantando ou falando convencia aquela outra pessoa de entregar a vida para Jesus. E aquela alma que estava perdida era salva naquele instante e já morria logo de seguida. Quer dizer, isso chamava tanto a atenção daqueles que estavam perdidos, porque mostrava que eles eram felizes mesmo naquelas situações em que eles estavam perdendo a vida. Quer dizer, eles não valorizaram a vida neste mundo, eles valorizaram a vida eterna. E essa é a diferença do que está salvo. Ele não dá valor à vida neste mundo, ele valoriza a vida eterna. Que você possa, então, permitir que a palavra de Deus entre em você e você compreenda essas palavras com o seu entendimento, o entendimento da fé, tá bom? Vamos espalhar esses vídeos, vamos mandar para mais pessoas e que o Espírito Santo continue te iluminando através dessas palavras, tá bom? Fique bem.